chamo Caio, estou fazendo aqui meu trabalho de imersão profissional, desafios contemporâneos, na parte de socialização. Peço até desculpas aqui que eu fiz um pouco meio corrido, eu até expliquei pro professor aqui da aula que acabei fazendo sozinho, então eu tive que fazer tudo sozinho do zero e ficou um pouco corrido. Apresentação do fichamento. O fichamento eu fiz por tópicos, né? E eu vou ler cada um deles aqui agora. Fichamento bibliográfico, a importância das soft e hard skills das organizações, autor não especificado, porque esse aqui é da parte introdutória. O texto introduz a ideia de que para sobreviver no contexto atual da alta competitividade e mudanças constantes, as empresas precisam evoluir, adaptando-se à evolução da sociedade e do ambiente externo. As organizações estão cada vez mais atentas à seleção e recrutamento de indivíduos, priorizando tanto suas habilidades técnicas, hard skills, quanto suas habilidades interpessoais, soft skills. Acho que eu acabei cortando aqui o texto. Palavras-chave. Tá? A pesquisa utilizou a abordagem mista, combinando análise qualitativa e quantitativa. Inicialmente, foi feita uma revisão para a literatura sobre hard skills e soft skills, complementando uma entrevista com uma técnica de RH de uma grande empresa foi realizada para entender as preferências de recrutamento e as tendências de valorização das habilidades no mercado de trabalho. Palavras-chave, título. Oh, cara, acabou que ficou colado aqui, tá? Mas esse aqui não era para estar aqui. Aqui no caso o autor não especificado, e esse aqui é o do próximo, que é a revisão literária. E aqui os mais citados, porque tinham vários, tá? Então coloquei só os mais citados. E aquele lá é dessa parte aqui, que acabou ficando lá em cima na apresentação. O texto aborda a distinção entre hard skills e soft skills, destacando a evolução de sua importância no mercado de trabalho. Estudos mostram que as soft skills são mais determinantes para seu sucesso a longo prazo, com algumas pesquisas indicando que 75% do sucesso depende de competências pessoais, enquanto as hard skills representam apenas uma fração disso. O estudo entrevistou 82 estudantes universitários, a maioria com idades entre 18 e 21 anos, em cursos de licenciatura ou mestrado, com destaque em áreas de ciências empresariais e direito. A entrevista com um profissional de recursos humanos revelou que, atualmente, as empresas buscam uma combinação de hard e soft skills. A experiência, comunicação e trabalho em equipe são muito valorizadas. A conclusão destaca que tanto soft skills quanto hard skills são essenciais para o futuro, com as soft skills ganhando maior relevância, especialmente em Portugal, onde as relações humanas são valorizadas. Apesar de muitos estudantes não investirem diretamente em soft skills, a maioria escolheria cursos nessa área. As hard skills continuam sendo importantes, especialmente com o avanço da tecnologia. Aqui na parte de roteiro de entrevista, né? Quais foram as perguntas utilizadas e por que foram utilizadas estas perguntas? O que a sua instituição empregadora valoriza mais em um candidato? O que a sua, no caso, eu errei aqui, tá? Era o que as instituições empregadoras valorizam no candidato? Que critérios são normalmente utilizados na escolha de um candidato? Bom, eu fiz essa pergunta para o meu supervisor, na verdade ele é o encarregado, né, da área de TI da nossa empresa. Então assim, eu perguntei visando saber o que ele busca num candidato, né? Até porque eu fui contratado por ele, então era uma dúvida e eu gostaria de saber isso da boca dele, o que eles mais valorizam, e eu ia ter uma resposta também do que eu tinha, né? Porque por algum desses critérios ele me contratou. Enfim, em rede de computadores, a comunicação clara e eficaz é essencial. Como você explica conceitos técnicos complexos como protocolos de rede de segurança de dados para pessoas sem conhecimento técnico? Eu fiz essa pergunta por um motivo de saber, né, como é a oratória dessa pessoa, como essa pessoa consegue explicar para pessoas que não entendem, né,
ou então para alguém que está iniciando ou para pessoas leigas da área. Em um ambiente de redes de computadores, muitas vezes surgem imprevistos e urgências. Como você organiza suas tarefas diárias para lidar? Questão de organização. Esse aqui foi mais uma pergunta que eu achei, literalmente. Você já se deparou com uma falha inesperada em uma rede? Qual foi o processo e o que você seguiu para diagnosticar e corrigir o problema? Essa pergunta aqui era para fazer o teste né, sobre hard skills e se ele tem conhecimento técnico para resolver problemas e como ele resolveria, no caso, como ele agiria diante de um problema. Como você lida com mudanças no ambiente de trabalho, como novas tecnologias e atualizações de rede? Pode me dar o exemplo de quando você teve que se adaptar rapidamente a uma mudança? Nesse caso, essa pergunta foi para saber como ele busca o conhecimento. Basicamente isso. O que são hard skills e soft skills? Entender o conceito dessas expressões é fundamental para avaliar a qualificação de um candidato para a vaga ou mesmo para mensurar a importância de um colaborador. Para começar, vamos entender o seu significado literal. A palavra skills, traduzida do inglês, significa habilidades. Assim, o entendimento de que ambos os conceitos falam sobre as aptidões de uma pessoa é intuitivo. Não é possível, porém, traduzir os termos completos de forma literal e ao mesmo tempo manter o seu significado. Por isso, vamos explicar detalhadamente a seguir. Eu quis separar aqui, tá? Hard skills e soft skills. Opa, desculpa. Opa. As hard skills por muito tempo foram a principal fonte de análise de um profissional. Não é difícil entender o motivo. Por natureza, elas são habilidades profissionais que podem ser mensuradas de alguma forma. Por conta disso, são facilmente identificáveis, seja pela apresentação de um diploma ou pela proficiência de uma língua estrangeira. As hard skills, portanto, são as habilidades que podem ser facilmente aprendidas ou ensinadas por meio de cursos, treinamentos, workshops, etc. De forma simples, podemos conceituá-las como as aptidões técnicas de um profissional. Sendo assim, vamos olhar alguns. Aqui você tem alguns exemplos. Soft skills. Ao contrário das hard skills, as soft skills são mais difíceis de quantificar e reconhecer. Trata-se de uma habilidade sociocomportamentais, de habilidades sociocomportamentais, ligadas diretamente à aptidão mentais de um candidato e à capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. As soft skills são difíceis de compreender uma vez que envolvem mais que um curso ou um certificado. Bom, lendo de forma resumida, deixei alguns exemplos de soft skills aqui também. E a conclusão. As hard skills e soft skills são conceitos fundamentais para avaliar a qualificação de um profissional. As hard skills referem-se a habilidades técnicas imensuráveis adquiridas por meio de recursos, treinamentos ou diplomas, como proficiência em línguas estrangeiras, conhecimento em informática, operação em máquinas e formação acadêmica. Por serem mais objetivas, são fáceis de identificar e comprovar. Já as soft skills são habilidades sociocomportamentais relacionadas às aptidões mentais e emocionais, como comunicação interpessoal, proatividade, liderança e resolução de conflitos. Elas são mais difíceis de ensinar, quantificar e compreender, pois envolvem a experiência psicossocial de cada um indivíduo. Com as mudanças no mercado, as empresas valorizam cada vez mais as soft skills, reconhecendo que, além das competências técnicas, é essencial saber trabalhar em equipe, lidar com pressão e contribuir para um ambiente colaborativo. Assim, ambas as habilidades são complementares e essências para o sucesso profissional. Bom, esse foi o meu trabalho. Espero que gostem. E é isso.